Me sinto. Me vejo. Me formo. Existo. Me sinto. Me vejo. Me formo. Existo. Me sinto. Me vejo. Me formo. Existo. Me sinto, me vejo, me formo, existo. Agora e por mais 30 anos, e 30 anos depois disso. Me apresento e me represento como arte, carne, corpo e movimento. Me sinto. Me vejo. Me formo. De todas as formas, existo. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui hoje, Amarildo, Mercedes, Alê e todos vocês aqui nessa tarde desse sábado, encerrando aqui, né, o Festival Mix Literário. Quase encerrando, ainda temos a premiação, né? Mas antes de me apresentar aqui, eu queria pegar um pouquinho do gancho aqui nesse tema do festival, né, que eu acho que é um tema muito bonito e muito importante, né, a toda forma de existir. Afinal, existir parece uma palavra tão banal para algumas pessoas, tão garantida, tão dada, né, que as pessoas nem param para pensar na sua própria existência. E acredito que na nossa imensa comunidade LGBTQIA+, todos nós já paramos para pensar nessa constatação da nossa existência, né? E por aí a gente passou por tantas reflexões, tantos sentimentos, tantas percepções, né? Penso, existo, percebo, tantas jornadas com tantas belezas também dentro dessas jornadas que elas merecem se tornarem literatura, né? E daí a gente chega no nosso mix literário e nessa nossa mesa de hoje, que é a Corpas em Manifesto, né? Que a gente já vai falar um pouquinho mais, que é o grande link aqui da nossa existência, tornada literatura e tornada uma discussão hoje que eu tenho certeza que vai ser muito gostosa aqui com a Mercedes, com o Amarildo. Infelizmente o Caru que não está conosco hoje porque está com Covid. Todos nós já estamos acostumados agora a lidar com esse vai e vem. Infelizmente hoje a gente não tem ele aqui para discutir com a gente, mas espero encontrá-lo numa próxima oportunidade. Bom, meu nome é Renato Figueiredo, eu sou autor desse livro aqui, A Biologia de Piero, que é um romance também que trata do tema gay, mas nós não estamos aqui para falar sobre ele hoje, embora a gente tenha muitas ligações com os temas que a gente vai discutir hoje. Eu agradeço muito ao Ale Rabelo pelo convite de estar aqui com vocês hoje e muito feliz aqui pelo tema e muito feliz pelas coincidências que a gente tem nesse tema da mesa aqui que a gente vai discutir, né, que a gente vai viver um pouquinho aqui juntos hoje, né? O tema da mesa é Corpas em Manifesta. Nós temos o Amarildo Félix aqui com a gente, autor do Literatura Afeminada, né, Amarildo? Esse livro aqui maravilhoso. Eu já conhecia, o Amarildo é meu colega de editora, então essa coincidência foi legal da gente estar aqui. Ele foi finalista do Prêmio Mix Literário em 2019, né, com o livro O Desmonte. Obrigado. E hoje está aqui para a gente discutir um pouquinho dessa obra que ele lançou aqui nesse ano, oficialmente. Ano passado também já começou o lançamento, né? Que é uma coletânea aqui de poemas muito bonitos e muito interessantes. A gente vai falar muito mais sobre ele aqui logo mais. E a Mercedes Sonsa, muito maravilhosa aqui, que está hoje com o livro Dedo no Cru e Gritaria, né? Você tem aí para mostrar? Eu só tenho aí. Ótimo.
e que é finalista no Prêmio Mix Literário, né? Então, hoje, às 19 horas, estamos aí torcendo também pelo prêmio. E como eu falei, Caru de Paula Seabra, que deveria estar aqui conosco hoje também, no tema inundação. Não sei se ele está nos assistindo agora aí, pode nos assistir depois, mas eu gostei muito da leitura que eu fiz aqui, do livro, a convite do Alê, e eu vou acabar falando um pouquinho do livro dele, embora ele não esteja aqui para... Acho que ele não vai precisar se defender, mas ele não vai poder discutir com a gente um pouco do que a gente vai falar, mas quem sabe também no futuro. Eu gostei muito do texto que o Alê fez aqui para a nossa mesa. Então, antes de passar para os autores aqui e a gente apresentar, eu queria falar do tema da mesa, que eu achei maravilhoso a forma como o Alê costurou aqui essa conversa que a gente vai ter, né? Do tema do Corpus e Manifesta, né? Ele diz: este debate reúne autores que em suas obras recentes se utilizam de uma linguagem poética contundente para pensar a questão da identidade de corpos e corpas dissidentes, unindo a força da metáfora com um tom político forte, na busca do vocabulário que valide existências diversas. São vozes que gritam, protestam, poetizam, em busca de uma nova gramática que confronte o silêncio violento que gerencia tantos apagamentos. Eu achei maravilhoso esse texto, maravilhoso esse tema, né? As corpas em manifesta, né? E os 3 livros que a gente tem, os 2 livros que estão aqui com a gente hoje, os 2 autores, são puramente isso: corpo e expressão, né? Eu aproveito para agradecer então os meninos que estão fazendo aqui a tradução em Libras, né, que eu não agradeci no início, e, né, acessibilidade para todo mundo aí poder nos acompanhar. Mas eu estava falando do tema da nossa mesa aqui, que é o Corpus e Manifesta, e que os livros aqui falam justamente sobre isso, sobre corpo e essa expressão tão visceral do corpo, né? Dessa nossa existência e de como isso se liga ao cru, né? Ao cru do nosso corpo, à cor da nossa pele, à nossa existência, às nossas origens, né? Por coincidência também, o meu livro aqui, A Biologia de Piero, literalmente falando sobre a percepção do corpo dele, do que acontecia com ele, com o corpo dele. Então acho que a gente está aqui numa grande discussão sobre todas as formas de existir, cada uma das formas de existir, né? E o interessante no livro do Amarildo e da Mercedes é fazer isso de uma forma muito visceral e muito bonita, né? Cada um num espectro desse, né? num ponto desse espectro do visceral, né? Eu senti muito isso, uma coisa muito parecida nos livros, mas ao mesmo tempo muito diferente, né? Cada um lidando isso de uma forma, mas tem muito disso nesses 2 livros e é bastante disso que eu espero que a gente converse aqui hoje, né? Mas, enfim, eu estou mais ansioso para passar para os autores, talvez, do que eles próprios aqui para falarem, mas vamos lá que a gente está querendo ouvir vocês, né? Então, eu queria, antes de falar dos livros em si, que vocês contassem para a gente quem é Mercedes, quem é a Analisa. Mercedes, se puder começar. Som, eu sempre quis falar isso. Microfone. Gente, boa tarde. Eu não sei quem é Mercedes Sonsa, só sei que ela é uma sonsa. E também é um personagem narradora do próprio livro, assim, né? A brincadeira é que ela é uma drag queen morta-viva, nascida drag queen, então drag queen biológica, e que voltou do túmulo para possuir o corpo de uma gay e fazer ela escrever esse livro aqui, que se alguém quiser depois só me procurar também, tá? E Mercedes Sonsa é uma safada. Qual era a pergunta mesmo? Você já está respondendo, maravilhoso. Quem é Mercedes? Não, e essa piada, assim, porque... Falando como autora mesmo, sempre quis ser drag queen, mas sou muito feia para ser bonita no Instagram, não sei dançar para fazer performance, então vou fazer o quê? Vou escrever. Não que eu saiba, mas
sei mais do que ser bonita e do que dançar. Aí surgiu essa ideia de fazer essa... Fui possuída por esse espírito e aproveitei que estava com tesão e aí escrevi essa coleção de contos eróticos. Maravilhosa. Muito bom, obrigado. Maravilhosa. Bom, eu sou... Depois da apresentação dela, a gente vamos lá. Me chamo Amarildo. Quem eu sou? Eu sou uma bicha preta, nordestina, né? Eu sou de Aracaju, Sergipe, mas moro já aqui em São Paulo há 15 anos, né? Eu sou formado em ator pela Escola de Arte Dramática, em psicologia, em dramaturgia, faço minha formação em psicanálise e talvez seja poeta. A escrita, ela aparece ali na minha vida ali por volta dos 14 anos também, ali quando a gente começa a questionar as coisas do mundo, quando eu descobri, sei lá, Maria Bethânia, Caetano Veloso, o teatro, Clarice Lispector, foi tudo assim num caldeirão de descobertas e eu comecei a escrever, né, muito para colocar no papel as coisas que eu, enfim, os questionamentos que eu tinha na minha cabeça, assim. E a questão da sexualidade não era uma questão na minha cabeça, porque eu costumo dizer que eu já sabia que eu era viado desde os 6 anos de idade. Eu tenho essa marca, assim, subjetiva em mim. 6 anos? E sim, porque eu lembro que aos 6 anos, enfim, nessa tentativa tosca dos anos 90 de sexualizar precocemente as crianças, né, me deram uma namorada na escola. Falaram, você tem uma namoradinha agora. Eu fiquei desesperado, né, porque eu ficava assim, meu Deus, eu não, ao mesmo tempo que aos 6 anos, né, a subjetividade da gente ainda não está completamente formada, a gente não tem linguagem para, enfim, para colocar os nossos afetos. Eu lembro que eu não queria namorar aquela menina porque eu não gostava, não me identificava com aquilo, mas eu não sabia o que outra coisa era aquilo. E aos poucos eu fui entendendo o que era, né? Enfim, juntamente com as revistinhas da Avon, sabe, aquela seção que tinha, eu falo isso no livro em algum momento, né? Então a escrita aparece aí aos 14 e ela veio me acompanhando juntamente com o teatro e hoje, enfim, eu trabalho em paralelo com isso. Queria ser também morta-viva, possuir o corpo de alguém, mas ainda não sou. Ainda não foi o caso. Um dia, quem sabe. Um dia, quem sabe. Muito bom. A Avon, você sabe que vocês têm ela em comum, né? Logo no início ali tem a consultora da Avon ali, a revistinha da Avon. É muito bom. Mercedes, o Amarildo fala que ele escreve para complicar. Ele escreve para ampliar, explodir. E você? Chique. Chique, né? Acho que eu vou copiar a resposta dele. É maravilhosa, né? É muito bom. Eu adoraria falar que eu escrevo para exorcizar, Tá. mas não é verdade. Eu escrevo porque é divertido, basicamente. E porque estava com tesão, queria escrever putaria, queria ler a putaria que eu escrevo e queria colocar na literatura, na literatura LGBT, um bagulho que eu estava sentindo um pouco de falta, que é humor, né? Então muita coisa que eu estava lendo era muito grave, muito séria, muito densa. E eu sinto que, a gente é bicha, sapatão, travesti, a gente veio do desbunde, o desbunde é o nosso futuro. Então eu queria pautar isso, assim, essa tradição de deboche, né? E aí foi bem divertido escrever, então acho que eu escrevo para divertir. E é divertido ler também, faz sentido. Dá pra gente sentir isso aí. Muito bom, eu vou falar do seu livro, dessas sensações, mas agora eu quero ouvir o autor que escreve para complicar, para explodir. O que é escrever para
complicar e para explodir. Olha, diferente da Mercedes, eu não consigo. Eu estava conversando aqui antes de começar, que eu estou escrevendo outras coisas já, e eu sempre falo que eu detesto escrever, gosto de ter escrito, assim. O processo da escrita, para mim, ela não é tão divertido, assim. Né? Ele, enfim, é mais complicado, enfim, eu demoro muito para sentar para escrever, embora a cabeça fique matutando, assim, as coisas e tal. E justamente eu acho que por essa frase, assim, né, eu escrevo para complicar, porque, enfim, acho que a gente faz também para... A gente não escreve para responder nada, acho que a gente escreve para perguntar algumas coisas, né? O literatura afeminada são perguntas, digamos assim, que eu quero que as pessoas que estão lendo que respondam, assim, né? Então é para complicar, para ampliar, na análise a gente fala, né? Na psicanálise a gente abre as significações, a gente vai abrindo os significantes, né? Uma palavra não é só uma palavra, a palavra ela tem várias possibilidades no nosso inconsciente, então é meio isso, caminha por isso, né? E concordo muito com o que a Mercedes falou, né? Tipo, o dela tem esse tom de deboche, o meu tem um tom de afirmação, de felicidade, né? A literatura afeminada, apesar do tema, eu acredito que seja um livro de afirmação desse lugar, da possibilidade da felicidade para nós, enfim, como existência, nesse direito de existir, assim. Legal. Eu senti bastante disso no livro, a gente já vai falar dessa parte. Mas voltando para você, Mercedes, dedo no cru e gritaria. Eu acho bom, só o título já, né, te faz entender um pouco do que vai ter ali, te faz rir, te faz pensar, né? E foi isso que eu senti lendo o seu livro. Eu li muito rápido, assim, eu ri muito, eu tive tesão, eu fiquei desconcertado com a sua facilidade de falar de certos temas, que é maravilhoso, né? Essa facilidade, isso tudo. E, né, são vários contos, né? Se chamaria de contos, posso chamar de contos, crônicas, contos aí, né? Que vão, sei lá, desde uma traição com gangbang, o tesão pelo amigo hétero na firma, um auto-epitáfio que você faz logo no início, tem também o conto do misterioso cara que tem o pênis que começa a encolher e as coisas vão acontecendo ali no meio do caminho. Enfim, tem crime, tem assassinato, tem de tudo um pouco, né? Tem banheirão, tem de tudo ali. Muito banheirão. Muito banheirão. Exatamente. Tem o conto do Leptospirov, que eu achei maravilhoso, do ratinho que morde qualquer coisa que você enfia em qualquer orifício ali. Eu tenho muitas coisas interessantes ali, muitas coisas até, talvez, psicanalíticas para a gente falar e para a gente dialogar aqui, vocês dialogarem também. Enfim, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente de como foi essa jornada de chegar nesse livro, né? De como foi essa jornada, como eu estava falando, né? Da sua existência, né? De quanto que isso era importante para você estar manifesto nesse livro, né? Pra gente retomar os temas do festival e da mesa. Não precisa ser tão sério assim, porque eu acho que você tem um talento muito maior do que o meu para não ser tão sério assim na hora de falar. Ai, que medo, não sei o que dizer. Mas dessa questão da existência, eu acho que uma coisa que eu tentei fazer um pouco nesse livro foi pegar... E aí eu acho que isso é um talento que toda pessoa LGBT tem um pouco, né? De pegar toda essa merda que jogam pra cima da gente, toda a situação traumática que a gente passa, que a gente vivencia, e transformar isso em afirmação, em deboche, em arte, assim, né? Então, por exemplo, o primeiro ponto que é do cara casado no sigilo, que faz um fisting sem o boy querer e perde uma aliança lá dentro.
Não vou dizer se aconteceu ou não aconteceu, mas, tipo, acho que parte um pouco dessa vontade de transformar esses traumas em uma afirmação de existência, né? E uma afirmação de uma existência mais leve do que querem que a gente... mais leve do que querem que a gente seja. Os contos vieram de muitos lugares diferentes, assim, né? Às vezes uma brisa aleatória, alguns já estavam na gaveta há um tempo mais, outros foi fruto de, sei lá, um trabalho de pesquisa antropológica nos banheirão, que eu só fui para isso mesmo, para escrever. Tava fazendo pesquisa, né? Uhum. Tá certo. E deu no que deu, mas foi uma jornada, assim, foi uma... nem sempre divertida, mas foi bom. Tá. A escrita, ela pode ser muito prazerosa, né? Como você falou, divertida, mas também difícil, né? Um pé no saco. Às vezes você não aguenta mais sua voz ali, você tem que... Total. Mas a gente persiste, né? A gente quer fazer, a gente precisa de falar daquilo, né? Eu separei um trecho, na verdade é um dos contos, é o primeiro, que é curtinho. Eu queria ler aqui para você comentar um pouquinho com a gente, que eu achei maravilhoso esse aqui, que é o Autoepitáfio, em terceira pessoa porque é mais chique. Isso é o título, tá? Eu achei muito bom. Então eu vou ler aqui para a gente poder conhecer um pouquinho mais o trabalho da Mercedes e ela poder comentar um pouquinho para a gente aqui. Então, aqui jaz Mercedes Sonsa, drag queen de nascença, la hija biológica del legendário transformista latino-americana, Violeta Perra la Borracha Barroca. Um caso inédito entre humanos de reprodução assexuada por fissão binária. Acumulou fracassos estéticos, éticos, amorosos, familiares, acadêmicos, profissionais e agora também literários. Acreditava a Hilda Hist sua frase de cabeceira: tenho lido tanto lixo que resolvi escrever o meu. Mais extenso que o Picumã, só o currículo. Foi coroinha, padre franciscano, cantora de funk neopentecostal, traficante de sangue a testemunhas de Jeová, designer de brinquedos sexuais exclusivos para freiras e líder de cultos satanistas. Bem-aventurada, podem ver, pelos zigue-zagues do monoteísmo. Também já foi heterotop, essa história você vai ter que explicar, não sei. Consultora da Avon, metalúrgica sindicalista, antes da queda do muro de Berlim, e paquita, muito preguiçosa, por sinal, nos ufanistas programas de TV voltados ao finado público GLS. Morria de medo de banqueiros, doenças venéreas e de cair de moto e se ralar. Sonhava em comprar uma ilha e viver um grande amor, a quem possa interessar. Fetiche por pés, culpa branca e o vício em rimas pobres e frases prontas compunham o resto de sua simplória personalidade. Seus hobbies hoje incluem assombrar casas mal assombradas, objetificar machos e organizar raves no submundo. Até tem voz, mas prefere evitar a fadiga. Para tanto, possui o corpo de trabalhadores dos transportes. Os faz fazer merda e, sobretudo, contar histórias. O trouxa da vez foi o metroviário, metroviado, Gá Rossetti. E sua lua é em Escorpião. É quase uma ameaça essa última da lua, né? Não pisa no meu carro. Mas enfim, só desse início aqui a gente já fica ansioso para ver o que vem na frente, né? Queria que você comentasse um pouquinho aqui desse trecho que eu acabei de ler, de outros trechos que você gosta também, Mercedes, enfim, acho que tem muita coisa aqui. Essa é a biografia, né? Um pedaço da biografia da Mercedes. Ela também assombra triplex no Guarujá, como tem no finalzinho. Bicha-papão, mula come sem cabeça. E acho que, voltando da questão do divertido, eu acho que quando você se permite criar e ser possuída por um personagem, é isso que é divertido, né? Dá
dá vazão a tipo, todas as brisas mais loucas que estão aí. Aí a Mercedes é essa coisa nascida uma reprodução que nem a dos plateumintos, né? Que são binária. E... eu não sei. Não sei como comentar. Ai, Deus, tá ótimo. Muito bom. Enfim, o livro da Mercedes é inteiro. Eu diria que aqui eu escolhi um que eu conseguiria falar aqui com mais facilidade, pela minha personalidade. Porque tem outros trechos aqui que são tão maravilhosos quanto, mas que, enfim, sem medo, sem vergonha, sem pudor, ela constrói uma narrativa de muito tesão, muito também, eu diria até uma intimidade, né, muito grande ali com os seus personagens, com os momentos que você retrata ali, que são muito curiosos de ler ali, de pensar o que tem por trás e também o que não tem por trás, o que está ali, o que você dá risada, o que você sente imediatamente. Eu acho que foi muito interessante ler o seu livro, né? Se vocês quiserem fazer perguntas entre si, também podem. Mas, passando um pouquinho então para o Amarildo, a gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o seu livro, né? Literatura Afeminada, ele coloca na capa já dá o recado também, assim como a Mercedes, né? Do que vai ter por ali, né? É literatura afeminada mesmo, é sobre isso que a gente está falando. Então é um livro muito corajoso também, muito visceral também, mas como eu disse no início, de outra forma, né? Da forma ali do Amarildo, diferente da forma também da Mercedes. É outro livro que eu li também com muita rapidez, muita fluidez, muito prazer de ler ali, e eu gosto de literatura que me faz pensar, né? Acho que muita gente gosta, mas a gente gosta de rir, gosta de... né? E eu acho que os dois livros me fizeram pensar bastante, cada um do seu jeito, né? E o Amarildo coloca, né, Amarildo? Você coloca algumas questões ali que são... elas vão além da percepção de você ser gay. Elas tem uma hora ali que você tem quase um regozijo, né, da percepção de você como da pele preta com a pele preta, e você vivendo aquilo, quase você descreve aquela vivência muito menos falando de uma vivência gay e muito mais falando como se tivesse, para mim foi essa impressão, saindo do armário como preto também, né, nordestino, como você coloca no livro, né? E achei muito interessante a forma como você faz isso, né? Você fica até em dúvida de qual que é a saída do armário ali, de qual que é aquele momento de descoberta que você faz, e é uma descoberta que tem um sofrimento que está ali atrás, e depois ela tem um maravilhamento, ela tem uma fruição muito bonita, muito gostosa, muito... você sente ali, né, a sua descoberta, seu maravilhamento. Fala, eu posso ser feliz assim, eu posso me encontrar aqui, eu posso ter prazer aqui, né? Me lembra muito eu posso ter prazer sendo gay, né? Eu posso ter prazer com outro homem, de outras formas e tal. Então, eu acho que o seu livro trouxe essa escancara, né? Muitos temas, né? E muitas saídas do armário, nem sei se é essa expressão que você usaria, mas eu estou fazendo só uma comparação aqui. Mas então, por isso, com essa introdução, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, de chegar até a literatura afeminada, de como foi escrever literatura afeminada, como foi isso para você. O Literatura Afeminada, esse título nasce logo depois do meu livro anterior, que é O Desmonte. O Desmonte, ele conta a história de um fim de uma relação amorosa. Ele nasceu como uma peça de teatro, hoje eu chamo o livro de um poema cênico. E isso me deu um start assim, para começar a escrever literatura afeminada. Depois eu estava participando de um debate, e embora o Desmonte tenha uma linguagem muito poética, assim,
é muito claro, ou pelo menos é claro para mim, né? Eu me lembro daquela entrevista da Clarice Lispector, aquela última famosa, que ela fala: eu não sou uma escritora hermética, eu sou uma escritora muito forte. Então, às vezes a gente acha que está sendo muito compreendido e não está tanto. E nessa conversa pós-espetáculo, né, como eu disse, o Simone fala do fim de uma relação amorosa ou homoafetiva. Um homem se separa de outro cara e está vivendo essas dores e tal. E um senhor na plateia, ele se referia ao fim da relação como uma relação heterossexual. Ele não admitiu o fato da peça se tratar do fim de uma relação homoafetiva, assim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, embora eu falava: não, mas é quando ele se separa dele, né, ele com ele, e ele, não, mas quando ela vai embora, ele fala, tinha uma dificuldade ali, né, e eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei: gente, talvez o erro seja meu, né, talvez eu tenha que escancarar ainda mais, porque, enfim, como eu disse, eu sabia que eu era viado desde 6 anos de idade, muito embora a mídia, muito embora tudo que a gente tem enquanto informação seja nos padrões heteronormativos, né? A gente cresce com essas referências. E eu costumo dizer que literatura afeminada é uma saída do armário minha para as minhas referências mais abstratas, mais concretas, abstratas, mais... e ele tem esse lugar dessa interseção entre sexualidade e raça mesmo, né? Porque o amor enquanto capital, né? Porque o amor faz parte do capital, a gente que lide com isso, né? Ele é vendido a partir disso, ele é branco e ele é heterossexual, né? E eu cresci sem a possibilidade de me enxergar, né? E quando essa possibilidade aparecia como criminalizada, aparecia como perigosa, como doentia, né? Eu tenho muita sorte de ter uma família que... E é isso, né? Essa frase que eu acabei de dizer é muito perigosa e triste, né? Eu tenho uma sorte, porque ainda se trata de uma sorte, né? De ter uma família que aceita, né? De novo, essa palavra muito complicada, que entende o seu modo de existir. Então, as questões que eu tive foram muito mais internas. A partir do momento que eu conversei com as pessoas que importavam, foi super tranquilo. Mas a gente não tinha referência, né? Não tinha. Então, aí no Literatura Afeminada eu quis escancarar essas referências, né? Tanto que o primeiro poema do livro, né, fazendo uma brincadeira com as epopeias, né, as odisseias da vida, né, que, enfim, o primeiro canto é sempre saudando a musa, né, as musas e tal. Eu construo essa outra espécie de musa que é para abrir os trabalhos, né, para que a gente possa se enxergar. É uma tentativa de me enxergar e enxergar outras pessoas como eu. E aí, quando eu digo que é dessa possibilidade da felicidade, né, de um amor correspondido, de um amor banal, clichê, melodramático, né, que a mídia e as comédias românticas escancaram a todo momento, mas pelo menos nunca foi sobre o meu corpo, a minha existência, sempre foram de outras pessoas. Então eu quis colocar isso na Literatura Afeminada. Eu vou até te fazer uma provocação aqui pela uma coisa que você falou e que você escreve aqui, né? Porque, de fato, a gente precisa dessas outras espécies de musa, né? E acho que fazer isso, dar essa visibilidade para autores LGBTQIA+, queers, né, que escrevem sobre esse tema, acho que colaboram com isso, né? Colabora com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou achar aqui, mas tem um trecho que você fala: eu não sou um escritor gay, eu sou um escritor de literatura, né? Tem um trecho que você fala isso aqui. Eu sou péssimo de lembrar os meus poemas, eu não lembro nenhum. Eu vou, daqui a pouco eu acho aqui, mas é que você falou você fez essa colocação aqui, e aí eu queria fazer essa provocação para nós, né? Em outro momento a gente já discutiu um pouquinho aqui. Como que é isso da gente ser visto como escritores gays ou queers ou, enfim, né, da comunidade LGBTQIA+. É isso? Somos escritores diferentes dos outros ou somos escritores?
simplesmente. Somos escritores, né? O título Literatura Afeminada é inclusive uma provocação a isso, né? Porque tudo, e eu falo isso em algum poema, né? Que tudo que foge do padrão branco, né, precisa ser adjetivado, né? Então, se um homem branco escreve, ele escreve literatura, é premiado, sai em todas as mídias, enfim, dá entrevistas e aí uma das pesquisas que eu estudei foi de uma professora de literatura que falava sobre, ela fazia um panorama da literatura brasileira e fazia que 70 e poucos % da literatura era composta por homens heterossexuais brancos, e isso resultava em histórias, geralmente de homens heterossexuais brancos em crise de meia-idade, escrevendo sobre seus apartamentos nas grandes cidades e tal, como isso refletia na literatura. E aí eles são considerados geniais porque escrevem, geralmente as histórias são homens de 40 anos que estão em crise de meia-idade, terminaram o relacionamento, enfim, eles ganham todos os prêmios, são alçados a mais nova, os gênios da literatura e tal, e produzem literatura, escreve a literatura feminina, né? Se o bicho escreve a literatura LGBTQIAP+, né? Se um autor negro escreve a literatura negra. Então, essas adjetivações mostram esse lugar do nicho, né? Que essa suposta, essa criação ensandecida da branquitude nos colocou. Eu achei seu trecho aqui, ó, tá logo no finalzinho, dentro do poema Gênesis, né? Você diz: se um homem branco escreve, literatura. Se um homem preto escreve, literatura negra. Se uma mulher escreve, literatura feminina. Se uma bicha escreve, literatura bicha, ou melhor, literatura afeminada. Morte aos adjetivos, ou melhor, não, coitado dos adjetivos, eles não têm culpa. A instituição macho-branca que precisa ser adjetivada. O branco precisa racializar a sua escrita. E tenho dito, o que escrevo é a fina flor da literatura. E só. E aí me fizeram, umas mesas que eu participei, né, como provocação, me colocaram essa pergunta, assim, falaram: mas você não acha que isso, chamar de literatura afeminada, é colocar num nicho LGBT, você não acha que os nichos têm que acabar? Eu falei: olha, sim, né, tanto de que é literatura, mas eu acho que nesse momento a gente precisa reafirmar esse lugar, porque senão a gente de novo é engolido por essa roda, né? Aí me fizeram essa pergunta assim: mas então você não se incomoda de colocar um livro, ver seu livro colocado numa prateleira, numa determinada prateleira nas livrarias? Eu falei: não me incomoda, desde que a prateleira seja dos livros mais vendidos. Então, porque é nesse lugar, eu quero ocupar esses espaços, né, que historicamente não nos colocam, não nos colocam, né? Então, eu escrevo para ser lido, eu escrevo para complicar, mas para que as pessoas entendam, para que as pessoas gostem, né? Enfim. Muito bom. Eu acho que é isso, a gente quer ser lido não só pela comunidade, né? O que a gente está escrevendo aqui é para mostrar essa existência para todos, né? E eu acho que quando a gente mostra essa existência, a gente mostra questões que estão para todo mundo, não estão só para a comunidade. E isso é bem interessante, porque esse mesmo senhorzinho que eu falei, que foi um dos motivos para eu radicalizar na literatura afeminada, quando ele ou não quer aceitar ou não entende ali que se tratam de dois homens amando, ao mesmo tempo ele está dizendo que os afetos são iguais, né? Que a gente ama, enfim, amor é amor, né? Enfim, ele não está fazendo distinção. Sim, amor é amor na sua dimensão mais grotesca, mais absurda e mais visceral possível, né? Tem que ter distinção, Mercedes? Você acha que tem que estar numa prateleira específica, os nossos livros, ou tem que estar... Olha, eu acho complexo. Eu concordo que essa adjetivação vem desse lugar de até de desumanização, né? Pautar o humano como desracializado, o branco como desracializado e sempre os diferentes como específico. Mas só que eu fico pensando também
que a estratégia do assimilacionismo, pensando no movimento LGBT, coloca pra gente uns objetivos de ocupar o espaço, de ocupar o centro, de se fazer aceitar. E aí eu fico pensando que talvez isso esteja mais ligado com uma estratégia neoliberal mesmo, de como dos LGBT serem tolerados, né? Do que, tipo, eu não quero ocupar, eu não quero estar no centro, eu quero acabar com a noção de centro, né? E aí, pensando em literatura, tem um conto também, que é o do Banheirão em específico, que ele é todo escrito numa linguagem bem LGBT, né? E aí no final tem um glossário que é o Pra Quem Pegou o Bonde Andando, um glossário do Pajubá. Só que aí eu até faço uma brincadeirinha, porque aí no glossário, na hora de explicar, não explica nada, né? Exato. É tipo... Xixa. Aqué, xixa, aqué, significa, sabe? Porque assim, sim, quero ser lido por todo mundo, quero que os héteros, os cis peguem o livro e leiam e se divirtam e tal, mas eles que façam o corre deles para entender também, sim. Entendeu? Do mesmo jeito que eu tive que fazer o corre para entender Guimarães Rosa, sim. E não foi fácil. Exatamente. Então, entendo que não é legal, tipo, ser colocado num nicho, mas só que pensando também na potência que é de estar na margem para poder querer destruir essa noção de margem, né? Sem querer ocupar o lugar do cânone da literatura também universal. Construir novos lugares, novas... né? Mostrar que existem outros lugares e que, né? Eu acho que é muito do que o Amarildo colocou, né? Tem que taxar, tem que taguear, né? Dar as etiquetas pro hétero, branco, cis também, né? Se é assim que a história funciona, né? Pegando um gancho nisso, eu tinha uma provocação para fazer para vocês dois, né? Pra gente pensar juntos aqui. A gente fala muito de rebeldia, né? Tem uma rebeldia aqui, cada um da sua forma aí, né? Amarildo e Mercedes. E tem um escritor francês, que nem cabe citar quem é, enfim, não é uma figura tão conhecida assim, que escreve sobre temas gays. Ele é conhecido por se vestir de qualquer jeito, ter um estilo bem rebelde, assim, contra o sistema, vamos dizer assim. Hoje em dia falar contra o sistema é outra coisa, né? Mas enfim. E ele colocou uma posição que foi polêmica na época, que me chamou a atenção, me fez pensar. Ele fala, o casamento gay são os héteros querendo colocar os gays na caixinha da normalidade, digamos assim, né? E eu particularmente discordo dele. Eu tenho uma vivência de casado há 10 anos, monogâmico e tal, tenho essa vivência e acho que, como eu estava falando, né, tem diversas formas desse casamento. Mas ao mesmo tempo que eu discordo dele, eu entendo muito bem o que ele está falando ali, né? A gente é tão rebelde, a gente quer mostrar que existe uma diferença e aí se encaixar num padrão tão padrão, né? Tão normativo aí na história. A pergunta que eu queria fazer para vocês, que tem 2 livros tão rebeldes de cada um a sua forma aí, é como que vocês veem isso que eu acabei de colocar? Aonde que a gente quer chegar com essa rebeldia, né? Como que a gente quer ser sempre rebeldes, a gente precisa ser sempre rebelde com tudo que a gente faz, ou como que é isso para cada um de vocês? Vai, Mercedes. Eu sou contra o casamento gay. Contra a adoção, contra a família gay, sou contra. Não muito. Tipo, eu acho que sim, todo mundo... E entendo também, todo mundo tem o direito de... É um direito básico democrático, né? De poder também se casar e formar família, etc. Só que eu fico pensando que, historicamente, como que se construiu a pauta do casamento gay como pauta prioritária do movimento LGBT? Que processos que fizeram a gente desistir de várias outras reivindicações para se focar nessa coisa do casamento
e da tolerância, né? Eu odeio essa palavra, mas só que o povo sempre fala, tolerância. E não sei, eu acho que isso vem muito de um lugar exatamente de... E aí, não sei, pensando historicamente, acho que tem muito a ver também com como a crise da AIDS impactou o próprio movimento, as pessoas, as lideranças dessa época, e como também foi um processo do neoliberalismo, como ele faz com tudo, de se apropriar das identidades dissidentes para poder capitalizar, né? Então hoje ser gay é ser gay Inc., ser gay TM, porque a gente não é mais uma identidade dissidente, a gente agora é um mercado consumidor, né? Toma aqui meu pink money e fique de boa. E a aceitação vem a partir disso, né? Tipo, a partir do capital, né? Dessa entrada no mercado e tal. E aí sobre, tipo, temos que ser sempre rebeldes? Não sei, adoraria. Mas eu acho que porque ao mesmo tempo que o neoliberalismo ele coloca a gente como um mercado consumidor, ele não tem as condições de acabar de vez com o que gera a nossa opressão, que é o sistema ontológico binário do sexo-gênero, entendeu? Então, acho que enquanto existe isso, enquanto a gente entender o mundo nesse binômio de homem, mulher, hétero, homo, vai existir motivo para a rebeldia, porque o nosso corpo vai continuar sendo vítima das mais diversas violências, seja simbólicas, sejam físicas mesmo, né? E pensando nessa questão do assimilacionismo LGBT também, eu tentei, no processo de escrever o livro, pensar sobre isso, assim, que outras histórias, para além das histórias, tipo, que deixariam um hétero confortável de uma literatura LGBT que eu posso pautar. Então, não quis falar sobre sair do armário, não quis falar sobre amor, amor assim, nada contra quem é casado, até tem amigos também, mas tipo, amor nesses termos. Quis falar sobre essas outras experiências de sociabilidade e de afetividade, que passam pelo banheirão, que passam por sarrar no ônibus, que passam por, sabe, amores que terminam, o conto da caminhoneira que come o cozinho do boy da estrada. Então pensar também, e aí eu acho que é sobre uma disputa de construir novos imaginários, né? Até citando Linda Quebrada, assim. E tem uma frase também, eu acho que é do Bruce LaBruce, que é um diretor queer e BDSM muito babado. Que eu acho que é ele que falou, mas só que é alguma coisa do tipo, ser gay já não basta. Exatamente por causa disso, assim, né? O que o neoliberalismo fez da identidade gay, o que o neoliberalismo faz das identidades LGBTs e, sei lá, em que medida a gente não está sujeito também a reproduzir a opressão que a gente sofre. Perfeito. A Marita, agora com você. Olha, rebelião sempre, ser rebelde sempre. Ser rebelde, inclusive, para casar, para constituir família e ser monogâmico. Né? Também é uma rebeldia, sim, né? Não deixa de ser, porque aí eu penso de novo na psicanálise, né? Onde habita o seu desejo, né? O que você deseja, por isso que a psicanálise ela é feita de um para um, né? Como você sustenta o seu desejo, né? Então, se entenda essa coisa, né? Da questão até que ponto a gente também não está reproduzindo esses padrões de opressão. Gosto muito quando vocês falam que outras pautas nós deixamos de discutir para falar disso. De uma instituição cristã, né, que é o casamento, aquela coisa toda, mas, muito embora, né, enfim, ela está aí. Né, eu falo sempre brincando, né, nas rodas de amigos, estamos aqui numa roda de amigos, eu vou soltar umas coisas meio assim. Né, fala assim, as bichas estão sempre na frente, né? A gente está sempre muito na frente. Né? Agora que os héteros estão querendo abrir relação, sabe? Estão descobrindo isso, a gente está querendo fechar, gente. A gente está querendo ficar monogâmico, adotar chihuahua, chamar de filho, né? E tá tudo certo também, é onde habito, porque é isso. E aí também entra um ponto que a literatura afeminada fala,
né? Eu estou nesse momento, hoje, 19 de novembro de 2022, e quando o livro foi lançado, né, eu estou nesse momento de viver o desejo de viver essa relação. Eu, por exemplo, aos 35 anos de idade, né, e eu achava que isso era algo individual, quando na verdade tem um lugar de uma coletividade, de um racismo estrutural e tal, de tantas outras coisas. Eu só namorei uma vez, né, e tive nesse namorado foi extremamente complicado, né, enfim, eu acho que eu mais namorei ele do que ele me namorou, sabe, para ter esse lugar. E eu achava que era coisa minha quando não é, porque aí você começa a ver os seus... Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, considerado uma bicha padrão, né? E ela falou assim, no último mês eu recebi 20 pedidos de namoro. Eu falei, bicha, 20 pedidos de namoro? E a gente estava no mês de 30, não de 31, então eu tinha tirado um dia. Eu falei, viado, você recebeu um pedido de namoro praticamente por dia, né? Tipo, dias úteis, todo dia útil recebeu um pedido de namoro. Isso diz sobre alguma coisa, né? Isso diz sobre a construção de um tipo de corpo, a construção de um tipo de afetividade que, enfim... A Luana Xavier, uma vez no Saia Justa, eu estava vendo, né? Ela é uma mulher preta, gorda, como ela assim, umbandista, e estava... Essa formação da Saia Justa, inclusive, é bem diversa. Tem duas mulheres pretas, né? Tem a Sabrina e tem a Astrid. E elas estavam no alto dos privilégios discutindo sobre as delícias de ser solteira. Porque ser solteira é muito bom, aquela liberdade, não sei o quê. A Luana Xavier é calada. E aí teve um momento que ela falou, gente, eu nunca namorei. Quando eu namorar, eu vou dizer se é bom ou não ser solteira. Agora eu quero namorar, né? Então, eu quero viver. Então, nesse sentido, eu quero... Pra mim, hoje, é um ato de rebeldia viver um relacionamento gay monogâmico e adotar um shih, se chamar de filho, sabe? Tipo, é nesse lugar, no futuro, sabe-se lá o que eu vou querer, mas hoje eu tô desejando isso. Ótimo. Eu sabia que essa provocação ia render aqui. Porque já habitei muitos banheirões também, né? Né? Pra escrever também. Uma coisa também não... Não, claro, não, mas eu tô falando agora da monogamia, então aí o banheirão vai ficar num outro lugar, no imaginário. O banheirão só tem monogâmico. Verdade. Importante frisar. Muito bom. Você citou Linda Quebrada, o Amarildo abre o livro dele também com uma citação. Vocês têm, né? Bom, a gente está com pouco tempo aqui ainda, mas eu queria só colocar mais algumas coisinhas aqui que eu me lembrei aqui, né, que eu acho que é muito interessante. Agora, pensando no que você acabou de falar, né, Mercedes? A forma como você encara aí também no livro, né, você traz uma outra forma de encarar todo esse preconceito, esse sofrimento, essa história toda, né? Começa com a sua lua em Escorpião, né? Cuidado comigo ali, eu nem sou tão bom de astrologia assim, mas... E depois tem uma hora no conto lá, que eu acho que é um dos banheirões ali, né? Como você falou, tem muitos, em que eles são pegos ali, os personagens, né? E um deles fica assustado e o outro diz, não, vem uma horda de jovens com iPhones ali para filmar os dois, né? E um deles fala assim, não, o narrador, na verdade, né? A narradora ali. A plateia é afrodisíaca, né? Então, não se intimida por aquilo e, ao contrário, gosta daquilo, né? É a época do OnlyFans, bicho. Aí, ó. Isso ali. O que eu senti ali foi um resumo aí da sua forma de encarar isso, né? Então, da forma que está no livro, pelo menos, que imagino que seja um pouco da sua forma também, né? Então, é afrodisíaco, é prazeroso, você transforma aquilo literalmente, né? Enquanto que o Amarildo passa pelo sofrimento, digamos assim, e depois vive o regozijo daquilo, né? Então, acho que tem formas diferentes de encarar
essa dureza, né, do que a gente está aí. Então, acho que tem um diálogo ali que vocês estão fazendo ali, querendo ou não, né? Então, o do Amarildo, que eu queria retomar aqui também, que eu acabei não lendo um trecho, que a gente estava falando dessa questão do sair do armário da pele preta com a pele preta, né? Eu não vou ler tudo aqui para a gente também, por causa do tempo, mas foi um dos que me marcou aqui no seu livro, que é o poema Dois Pretos, Dois Reis, né? É uma alegria pré-histórica olhar para o outro, achá-lo bonito e ser retribuído. Eu te olhei e disse, em um dia que havia sido perfeito, cadenciado e afinado, era noite, estávamos exaustos de felicidade e achei que nada poderia melhorar, quando disse, você é bonito. E você retribuiu olhando, na escuridão dos meus olhos, lambendo a maior de todas as minhas feridas, e disse, você é bonito também. Minha pele preta madura encontrou a tua pele preta inegável, e dentro daquele quarto de aluguel atrasado, inseridos em uma cidade que nos quer entristecidos, por pirraça, fomos felizes. Eu vou parar por aqui, deixo para vocês continuarem a leitura. Mas é um pouco disso que eu senti aqui nesse seu trecho, né? Então, por pirraça fomos felizes, né? Pela rebeldia a gente foi feliz. Pela rebeldia a gente gostou da plateia. Lindo, né? É por pirraça mesmo, né? Tipo, porque... e tem um outro poema que eu falo sobre a delicadeza, né? Dizendo que eu sou um homem delicado, né? Porque também a gente é sempre visto como esse sinônimo. Ser preto é ser um ser somente sexual, que é só visto como um corpo preparado e pronto para o sexo, né? E isso vai tirando, né, a humanidade, né? Isso nos tira de qualquer possibilidade de humanidade por consequência de afeto, né? E quando a gente, enfim, tem esse encontro, se racializa, se reconhece bonito a partir do olhar do outro, né, que também é importante, mas enfim, sempre foi raro, né, porque a gente vai buscando os afetos enviesados nos lugares que não nos acolhem e, como consequência, como resultado, enfim, o seu corpo é visto como um corpo não bonito, não aceitável, não digno de afeto, né? E quando esse encontro acontece, outras coisas acontecem. E aí, por pirraça, a gente é feliz, assim, apesar do mundo falar que não é para ser feliz dessa forma. E eu concordo muito com a Mercedes quando eu falo da pirraça por ser feliz, do deboche, né? Tem um lugar nosso que vem daí, né? Que a gente não pode perder também. Os dois livros têm um certo deboche, uma ironia, uma vontade de rir em alguns momentos, né? E de uma forma muito poética, né? A grávida que tem vontade de comer um tijolo, né? No final ali, a revistinha da Avon. O heterotop você ainda vai ter que explicar, Mercedes. Mas, enfim. Eu acho que a gente já está fechando com o tempo aqui. Queria que vocês falassem onde a gente encontra o livro de vocês, se tem mais livros chegando aí no ano que vem. Se vocês quiserem dar um último recado aí para todo mundo também, fiquem à vontade. Redes sociais, isso, ou além. Bom, gente, o livro está disponível nas prateleiras de livros mais vendidos de todas as livrarias do país. Mas pode ser encontrado aqui em São Paulo, nas livrarias aqui, ou no site da editora Folha de Relva, né? Ou diretamente com o autor. É só me seguir nas redes sociais, Amarildo Félix, manda um direct. Toda semana eu vou no correio, entregar alguns livros, então, enfim, é só falar que recebe uma dedicatória bonita, maravilhosa. Né? Sempre estou escrevendo, enfim, estou na tentativa de finalizar um primeiro romance e é isso. Muito bom.
Mercedes, o seu onde está? Ele não tá nas livrarias, infelizmente, mas daqui a pouco, saindo daqui, eu vou armar uma tendinha ali no estacionamento. Quem quiser comprar, é só me procurar. Tô com uma bolsa aí com alguns livros. Também dá para comprar pelo site da Editora Urutau. Só digitar lá, Editora Urutau, tal. Qualquer coisa pode pedir que eu mando PDF também. E quem quiser seguir nas redes sociais para pegar o livro depois, ou então para a gente conversar, continuar essa conversa, tem 2 Instagrams. Um é @mercedes.sonsa e o outro é @poderiaseroutra. Aí, se vocês quiserem ser minhas amigas, eu vou adorar. Já ganhou alguns seguidores, algumas seguidoras. Muito bom ali, ó. Gente, foi um prazer estar com vocês hoje aqui, essa nossa conversa. Agradeço ao Ale mais uma vez pelo convite, agradeço vocês. E assim, tinha muito mais coisa pra gente falar, mas muito mais. Uma pena novamente o Caru de Paula não poder estar com a gente hoje aqui, mas espero que a gente se encontre depois. E para fechar, eu fiz aqui uma escolha aqui de ler um pequeno curto conto do Amarildo, mas para a gente fechar a nossa tríade, eu ia pedir para Mercedes ler pra gente esse final Com aqui, certeza. que eu acho muito simbólico. Qual? Eu tenho histórias para contar. Tenho tantas histórias ainda para contar. Então, não me matem, me deixem. Tra. Obrigado, gente. Ale, Obrigado, fazer gente. alguma coisa? Só quero tirar uma foto de você. Perfeito. Depois postar nas redes. Obrigado, meninos, aqui pela produção.